Olá pessoal, vamos lá, mais uma videoaula, falando dessa vez sobre desigualdades econômicas e sociais, que está lá no capítulo 4, né? A gente vai entender como é que isso se comporta em âmbitos assim federais, né? Falar sobre a diferença entre países ricos e pobres, né? Países do norte, países do sul, e como é que a gente classifica esses países, né? Como é que a gente chega a um denominador falando se esse país é um país rico ou um país pobre, desenvolvido ou subdesenvolvido, né? Primeiro, segundo mundo, terceiro mundo. Então, como que a gente classifica isso? Então, olha só, a desigualdade econômica entre países ricos e pobres, ela reflete as disparidades sociais, a diferença, né, entre a população. O processo histórico no qual alguns países enriqueceram, né, através de exploração de outros, né, e deixando nisso marcas visíveis até os dias de hoje, né, e possivelmente ainda deixará marcas no futuro, né. O que acontece? Essas desigualdades econômicas acabam atrapalhando no desenvolvimento de alguns países. Países vistos como assim, muitos, né, da África, do continente africano, na América Latina, eles são países vistos como assim simplesmente fornecedores de matéria-prima e mão de obra barata, né? E os países que exploraram e conseguiram se dar bem no passado, conseguiram colonizar e conquistar terras, esses acabam sendo hoje em dia os detentores, né, das grandes empresas, a questão da tecnologia muito mais avançada nesses países, e a gente começa a ver como isso é medido para que eles sejam classificados como ricos e como pobres. Uma das classificações é o PIB, tá? O Produto Interno Bruto. A gente vai falar hoje sobre alguns indicadores, tá? Esses indicadores que vão sendo desvendados para a gente, porque a gente escuta muito falar no telejornal, né? O PIB, o PNB, né? A renda per capita. Então a gente vai entender sobre isso. Vamos lá. O PIB, né, a sigla é Produto Interno Bruto, tá? E o que diz, né, sobre o PIB de um país? É toda a renda, né, daquele país que ele consegue acumular, né, o Produto Interno Bruto dele, para que ele possa ser, vamos dizer assim, medido, né, como não só o dinheiro do país, vamos ser sinceros, assim, não só o caixa do governo, mas também aqueles empresários que também fazem a moeda circular dentro dele. Então, assim, as empresas que trabalham, que produzem, comerciantes, então tudo que vem da questão de renda dentro de um país é calculado para o PIB. Ele mede esse desenvolvimento econômico, né, de uma região, de um país, e a gente tem essa noção de PIB, né? Ele é compreendido como a riqueza de um país, tá ok? E fica isso dentro dos 3 setores da economia, tá? Que eu vou falar mais à frente um pouquinho, que é a questão do setor primário, o secundário e o terciário. Outro setor, né, que a gente vai falar um pouquinho, é a renda per capita, tá? E também o coeficiente de Gini. Eles são muito parecidos um com o outro. A renda per capita é a renda por cabeça, tá? Essa renda por cabeça é uma média, né, que a gente pode ter aí de alguns países, né, com o desenvolvimento financeiro. Vamos dizer, salário de um jogador de futebol, o salário de apresentadores de TV, esses mega salários, né? Tem gente que ganha aí um salário mensal, um valor exorbitante que muitos trabalhadores não vão conseguir juntar isso uma vida inteira de trabalho, né? Ganhando um salário mínimo. Então a gente tem apresentadores aí de TV ganhando 300 mil, 500 mil por mês. Jogadores de futebol ganhando 3 vezes esse valor, né? E isso são salários mensais. E você imagina aí, quando a gente faz a renda per capita, esse cálculo, a gente soma todos os salários, todo o rendimento daquele país e divide em partes iguais para saber qual a média da renda per capita daquele determinado país. É o valor real, né, do que as pessoas ganham? Lógico que não. Mas a renda per capita é só para ter uma ideia do quanto as pessoas têm de rendimento.
O coeficiente de Gini, ele já é um índice criado, foi criado por um matemático, né, o Corrado Gini, por isso que leva esse nome, o sobrenome dele. É um instrumento para medir o grau de concentração de renda de um determinado grupo ou país. Então, assim, como que isso funciona? No Brasil, a gente sabe que tem uma minoria muito rica, né, uma quantidade pequena de pessoas, assim, mega milionários, e uma quantidade maciça, né, muito grande, de pobres, né? Classe média vem no meio termo, mas a maior parte da população brasileira ela é pobre. Então, como é que a gente fica sabendo disso? Através do coeficiente de Gini, né? Esse indicador, a gente consegue mapear áreas onde tem uma concentração de renda muito elevada. A gente pode ver isso na ocupação do espaço geográfico, né? Tiver a zona sul do Rio de Janeiro, aí, Leblon, Ipanema, Copacabana, com áreas nobres, né? Barra da Tijuca. Eu posso ver isso também em alguns estados, né? O estado como um todo, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, são dois estados aí bem desenvolvidos, né? Os dois mais populosos do país. Agora, quando a gente fala de países, o coeficiente de Gini a gente já pode classificar, por exemplo, alguns países da América Latina, né, que são muito pobres. A gente vê aí o Haiti, o Equador, com problemas financeiros seríssimos, né? A economia atrasada, todo cheio de problema. E isso tudo a gente consegue avaliar através desse coeficiente de Gini, tá? Então, como eu estava antecipando para vocês, né, para a gente poder falar sobre a questão do produto interno bruto, né, que mede a riqueza de um país, e dentro dele a gente fala sobre os 3 setores da economia, então tá aqui para vocês um gráficozinho falando sobre o setor primário, secundário e terciário. E o que atinge, né, como ele funciona dentro de cada área. Vamos lá. No setor primário, toda a questão da agricultura, pecuária e extrativismo é envolvido dentro do setor primário. Agricultura, né, todo tipo de plantação. Pecuária, todo tipo de criação de animais para abate, ok? Então vai desde gado a porco, frango, tudo está dentro da pecuária. E extrativismo. Extrativismo é a extração tanto mineral quanto vegetal, tá? Tem essas duas abas aí também que a gente fala sobre extrativismo mineral e vegetal. O setor secundário envolve a indústria. Então, assim, sai do setor primário, passa pelo setor secundário, né? Você vai plantar o arroz e o feijão, né? Vai ter que ser direcionado essa produção para dentro do setor secundário para que eles sejam beneficiados, ou seja, vai empacotar, pesar, né? Para poder distribuir. Saindo da indústria, ninguém faz compras na indústria, né? Nós, pessoas físicas, nós não compramos nada direto na indústria, nós compramos no comércio. O comércio e a prestação de serviços fazem parte do setor terciário. Então, tudo que sai da indústria vai direto para o setor terciário, que é o setor de comércios e prestação de serviços. Então, o que faz parte da prestação de serviços? Vamos lá, profissionais liberais, né? Médicos, dentistas, advogados, o serviço público, né? Juízes, promotores, tudo isso está dentro da prestação de serviço. Professores, né? Policiais, bombeiros, tudo isso é prestação de serviço. Se eu não trabalho dentro de uma loja e eu também não faço parte, né, da indústria, não trabalho numa indústria produzindo nada, e eu não também trabalho lá no campo, plantando, nem colhendo, nem participando de nada de extrativismo, então eu faço parte do setor de serviços, prestação de serviços lá no setor terciário, tá? Bem explicadinho para vocês aí. Comércio e prestação de serviços, setor terciário. Indústria, setor secundário. E toda a questão da agricultura e pecuária e extrativismo, setor primário. Outro indicador que a gente utiliza para ver o desenvolvimento daquele país, se ele está atrasado ou, digamos, estabilizado, né, na sua área econômica, é o IDH.
O IDH ele pega alguns setores, né, que a gente pode ver aí que fazem, né, ajudem a fazer a medição desse IDH. O IDH ele pega alguns gráficos sobre a saúde, né? Ele pega sobre educação e sobre a renda de um determinado país, tá? Ele foi criado em 1990, né? Isso aí para poder ficar mais detalhado para vocês. E a sua criação foi uma alternativa para as análises que levavam, né, em conta apenas aspectos econômicos dos países. Então, assim, não bastava ser somente rico, ele tinha que saber se esse país era rico, mas se tinha uma qualidade de vida para aquele morador, para aquele habitante. Não bastava somente saber se aquele habitante tinha uma boa qualidade de vida, né, um bom serviço de saúde pública, segurança pública, mas não havia uma distribuição interna da renda, né, de forma igualitária. Então, isso a gente começa a ver que esses países eles têm o IDH dele ele é assim medido para poder classificar se esse país tem uma boa prestação de serviços e uma distribuição de renda igualitária para que, né, as pessoas vivam de forma mais digna, né? Outro indicador aí que tá, até o título está bem destacado para vocês, que é preocupante, é a questão da mortalidade infantil, tá? O índice de mortalidade infantil, a gente pode ver que ele está dentro do IDH também, tá? Tá na questão da saúde. Então, o que significa isso? Para cada grupo de 1.000, a gente consegue contabilizar quantas crianças, né, acabam sendo sucumbidas. Elas morrem antes de completar um ano para cada grupo de 1.000. E a gente vê que aí, pelo menos, o Brasil, graças a Deus, a gente está com uma questão assim aceitável, né, um decréscimo aí desde o ano 2000 sobre essa questão da taxa da mortalidade infantil. Isso é devido às campanhas de vacinação, né? Apesar do pessoal ter ficado um pouco relapsos aí, relaxados, que permitiram até a volta do sarampo. Isso foi negligência por parte de algumas famílias, né, que não levaram seus filhos para tomar a vacina. Mas a gente tem aí essa questão da mortalidade infantil diminuindo pela questão de algumas campanhas de ajuda humanitária, né, para poder levar mantimento a famílias mais carentes, a questão da desnutrição, isso tudo foi sendo aperfeiçoado e foi sendo melhorado a cada ano que passa, né? Expectativa de vida também está dentro do IDH. É uma média de quantos anos a gente consegue atingir. A gente está vendo aí que o brasileiro tem essa média de expectativa de vida de 75 anos. Podemos falar do Japão, sendo que é o país que, na última pesquisa que eu li, é o país com a maior expectativa de vida do mundo, né? Assim, é muito comum você encontrar um japonês com mais de 100 anos na rua, voltando do mercado com sua bolsinha de compras no braço, e o brasileiro está aí nessa média de 75 anos. A gente vai melhorando isso, né? A gente vai elevando esse índice por conta também de medidas, né, que o governo toma com construções de academias abertas a praças, né, aquelas academias de praça pública, que facilita uma atividade física para os idosos, campanhas de vacinação contra a gripe, né, o médico de família, alguns lugares tem chamam-se de atendimento domiciliar. Então, assim, cada cidade, cada estado adota uma política, né, de saúde preventiva que prolonga a vida do brasileiro, prolonga a vida das pessoas e acabam elevando a expectativa de vida, né? Isso aí é um indicador muito importante também. E a questão do analfabetismo, né? Essa questão da você ter uma preocupação com crianças, adolescentes e os jovens adultos, né, no ingresso à faculdade, não se formar somente no ensino médio, parar de estudar e trabalhar no setor terciário. Vou trabalhar numa loja, meu sonho de consumo é ser balconista do supermarket. Nossa, que decadência. É lógico que todas as profissões são válidas, todo mundo tem que pensar no que vai fazer e trabalhar com prazer naquilo que gosta, mas eu acho que um pouquinho de ambição não faz mal para ninguém, né?
Então pensar em ter um nível superior, quer trabalhar no comércio? Ok, faça uma faculdade de administração, vai trabalhar, tentar planejar um cargo de gerente, de um gestor, um administrador, um salário melhor, um serviço mais bem reconhecido. Então, assim, existem pessoas que trabalham porque gostam e que trabalham com prazer na área do comércio, não estou falando mal, mas vamos pensar em melhorar essa qualificação. Então, assim, o tempo que o cidadão leva dentro de uma instituição de ensino, esse tempo ele é contabilizado para o desenvolvimento de um país. Você pode ver que em países que focam os investimentos na educação, são países que têm um alto índice de pessoas qualificadas, com nível superior, né? Cientistas, são países que despontam na área de pesquisa, né? Na ciência. Então isso tudo ajuda a elevar a economia daquele país. Muito bem, pessoal. Chegamos aí ao final do capítulo e eu estou deixando vocês agora prontos, né, para fazer os exercícios da apostila nas páginas 101, 102 e 103. Tá? Deem uma lida lá, tem esses índices que eu acabei de resumir para vocês, bem esclarecidos também. Deem uma lida, pesquisem, tirem dúvidas, podem consultar a internet também e façam os exercícios da página 101, 102 e 103. Ok? Na próxima videoaula eu coloco o gabarito para vocês e bons estudos. Até a próxima!